Nós acompanhamos, portanto, toda essa sessão do julgamento no Superior Tribunal de Justiça, que rejeitou por unanimidade o habeas corpus preventivo pedido pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na prática, o tribunal decidiu que Lula pode ser preso depois que se esgotarem todos os recursos no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no caso do triplex do Guarujá. O repórter Marcelo Cosme acompanhou o julgamento no Superior Tribunal de Justiça e é com ele que eu vou conversar agora. Marcelo, boa tarde para você. Marcelo, bom, a gente viu que a decisão foi por unanimidade. Vamos fazer um resumo do que aconteceu nessa sessão, que começou exatamente a 1h06. A gente acompanhou tudo aqui pela Globo News. Oi, Cris, vamos lá. Então, os 5 ministros, como a gente viu, eles votaram, para não conhecer o habeas corpus. Eles falaram o seguinte, a gente sabe que o Supremo Tribunal Federal, desde 2016, já tem um entendimento de que se pode começar a cumprir a pena depois que se esgotam os recursos em segunda instância. Então a gente não pode aí ter um entendimento diferente do Supremo, nem tomar uma decisão lá em relação ao TRF4. Até porque o que acontece? O TRF4, que é onde o ex-presidente Lula foi condenado em segunda instância, isso lá em janeiro, o que aconteceu? Ele não julgou ainda os chamados embargos de declaração. Eles falaram, falta terminar de julgar lá. O Supremo tem outro entendimento aqui, que se pode começar a cumprir a pena assim. Então a gente vai manter esse entendimento. Quem é que votou? Os 5 ministros votaram nesse entendimento, então. Os ministros Félix Fischer, justamente que era o relator, acompanhado pelo ministro Jorge Mussi, pelo ministro Reinaldo Soares da Fonseca, pelo ministro Ribeiro Dantas e o último que a gente viu aí foi o ministro Joel Paciornik. Eu estou olhando para o lado porque daqui a pouco vai começar por ali uma entrevista coletiva dos advogados do ex-presidente Lula, mas eles ainda não chegaram. Como você falava, a sessão começou pontualmente, ali pouco depois da 1h da tarde. Os votos mais longos foram mesmo do ministro relator e de um outro ministro. Também falou no início da sessão de hoje o advogado de defesa do ex-presidente Lula, que é o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Sepúlveda Pertence. Foi ele que ocupou a tribuna por 15 minutos, alegando ali que o ex-presidente Lula tem residência fixa, que já tinha entregue passaporte em uma outra ação que é investigado aqui em Brasília, que não oferece nenhum risco de fuga e que por isso ele também teria sido julgado de forma imprópria pelo juiz Sérgio Moro, por isso pedia esse HC. Mas ele não teve a concordância dos ministros, então a 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça negou. O ex-presidente Lula pode recorrer? Pode recorrer também aqui, assim como o Ministério Público também poderia recorrer se a decisão fosse diferente. Mas o que acontece na prática? Na prática é o seguinte, o ex-presidente Lula vai ser preso hoje? Não tem nada disso. O ex-presidente Lula pode ser preso quando se esgotarem os recursos no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. A gente viu que ontem o Ministério Público deu o seu parecer e agora tem que levar ao julgamento. O pessoal que sabe ali do Judiciário diz que pode levar 1 ou 2 meses no máximo para que os desembargadores do TRF4 analisem esses recursos finais da defesa do ex-presidente Lula. Mas hoje, na prática, não muda nada. O que muda é o entendimento que já se tem. Depois da condenação, depois de se esgotar os recursos em segunda instância, se pode determinar a execução da pena. E vamos lembrar que no julgamento do ex-presidente Lula em janeiro, os desembargadores decidiram isso. Acabando os recursos aqui, a gente pode determinar o cumprimento da pena.